Vejam só a perversão do bolsonarismo na Serra Gaúcha. A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves resolveu batizar a sua nova casa, seu novo prédio, como Palácio Ernesto Geisel. Vejam que absurdo. Um país como o Brasil, que viveu 21 anos de ditadura militar, onde pessoas foram reprimidas, perseguidas, torturadas, assassinadas, querer homenagear um ditador. Isso é... Nobre deputada ignorante, o seu vídeo falando sobre Ernesto Geisel contém inúmeras imprecisões e equívocos da parte de Vossa Excelência. Por isso fiz esse breve vídeo para refutá-la. Primeiro, que a Câmara da cidade de Bento Gonçalves fez a homenagem à memória do ex-presidente Ernesto Geisel porque simplesmente ele era nascido em Bento Gonçalves, só por isso. Não foi porque a Câmara apoiava supostamente a ditadura, apoia a ditadura, ou porque a Câmara é composta de maioria por vereadores bolsonaristas. Aliás, no seu vídeo, a senhora associa Ernesto Geisel com o bolsonarismo, o que é uma tremenda gafe da sua parte. Chega a ser ridículo, chega a ser engraçado, mostrando a sua tamanha ignorância. Por quê? Porque o bolsonarismo é neoliberal, é entreguista. Geisel jamais defendeu essas coisas, jamais adotou essas políticas. A senhora com certeza confundiu o governo militar brasileiro com o governo militar chileno do Augusto Pinochet, que era assim, aí sim era um governo neoliberal, que se baseou nas teorias da escola de Chicago, os economistas do Chicago Boys, que no Chile aprovaram a reforma da Previdência, privatizaram a Previdência Social, prejudicando milhões de aposentados, entregaram recursos minerais para empresas estrangeiras, fizeram toda uma cagada econômica através do neoliberalismo, seguindo o receituário neoliberal. O governo militar brasileiro foi na contramão do neoliberalismo, implementando um projeto nacional de desenvolvimento através de uma economia nacional desenvolvimentista, que é um Estado atuante na economia, promovendo a industrialização, a infraestrutura e a independência do país. Deixa eu dizer uma coisa que a senhora não sabe. A cidade de Bento Gonçalves, que a senhora tanto critica por homenagear o ex-presidente Geisel, recebeu instalações da Embrapa durante o próprio governo Geisel. A Embrapa Uva e Vinho é a unidade de pesquisa criada pelo governo Geisel com o objetivo de gerar soluções tecnológicas, modernizar e alavancar a qualidade de produção de uvas e vinhos nacionais. Ou seja, Ernesto Geisel promoveu política pública voltada para o setor agroindustrial, que move toda a economia daquela região da Serra Gaúcha até os dias de hoje, minha senhora. Foi o Ernesto Geisel, foi o governo Geisel, que destinou verbas públicas, subsídios vultosos do Estado para a criação do programa Proálcool e desenvolveu o etanol a partir da cana-de-açúcar. Lembrando que um dos idealizadores do programa Proálcool foi o grande nacionalista, engenheiro físico, professor Bautista Vidal, que Deus o tenha. O programa Proálcool foi uma resposta à crise que o mundo enfrentava do choque do petróleo, onde o Brasil importava 80% do petróleo que consumia. O Brasil era extremamente dependente do mercado externo. O objetivo do Programa Nacional do Álcool foi diminuir a forte dependência externa do petróleo e garantir a segurança energética do país. Isso aí, minha senhora, é o quê? Isso aí, a senhora acha que isso aí é política bolsonarista? É o contrário, isso aí é política desenvolvimentista. Foi Ernesto Geisel que, quando o presidente da Petrobras, deu início na criação da BR Distribuidora, fazendo com que a Petrobras estivesse presente em todas as etapas da indústria do petróleo. A BR Distribuidora era um braço da Petrobras, que atuava na logística de escoamento, né, e na regulação do preço dos combustíveis. Bolsonaro destruiu a empresa construída pelo Ernesto Geisel. Então não tem nada a ver Ernesto Geisel com Bolsonaro. Há um contraste econômico entre eles, minha senhora. O governo militar do Brasil jamais adotou políticas econômicas bolsonaristas. Jamais atacou direitos trabalhistas, por exemplo. Foi ao contrário. O governo militar buscou aperfeiçoar a CLT. Algumas conquistas trabalhistas aconteceram no governo militar, com a criação do FGTS, que garante um recurso ao trabalhador com a multa de 40% em momentos de demissão. O abono salarial é uma conquista dos trabalhadores criado no governo militar, instituído pelo próprio Ernesto Geisel, em 1975, para trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP, com renda de até 5 salários mínimos. Coisa que o seu governo, minha senhora, atualmente, o governo federal, do seu partido, cortou o abono salarial, cortou o benefício para trabalhadores que recebem 2 salários, diminuindo o benefício, prejudicando o consumo de milhões de trabalhadores. Foi o Ernesto Geisel, minha senhora, o responsável por iniciar as obras da usina hidrelétrica Itaipu Binacional, considerada uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é o pilar da segurança energética do país. Se não fosse as políticas de Ernesto Geisel, talvez o nosso país hoje em dia estaria sofrendo com um monte de apagões. Nem energia elétrica a gente teria direito, minha senhora. A senhora diz que Ernesto Geisel foi um ditador, mas a senhora não sabe que foi Ernesto Geisel que acabou com o AI-5 e iniciou um processo de redemocratização no país, como ele mesmo definia como um processo de forma lenta, gradual e segura.
E por isso, dentro do governo, ele teve que enfrentar a oposição do ministro do Exército, Silvio Frota, que liderava uma ala radical e linha dura, não querendo aceitar o processo de redemocratização e ainda acusava Ernesto Geisel de comunista. A senhora não sabe o que está falando. O processo de redemocratização iniciada pelo Ernesto Geisel abriu o caminho para a lei da anistia sancionada em 79. E assim Brizola pôde retornar ao Brasil sem ser preso, encerrando 15 anos de exílio político. Ernesto Geisel, assim como o Leonel Brizola, era um getulista que, na condição de primeiro-tenente, lutou a favor de Getúlio Vargas na Revolução Constitucionalista de 32. Podemos sim repudiar o golpe de 64 e a retirada do Jango do poder. Isso aí tá todo mundo de acordo. Até porque o golpe que aconteceu em 64 foi motivado por potências estrangeiras. Os militares tiveram muitos erros em a questão da dívida externa que eles criaram. Porém, se tratando de Ernesto Geisel, que foi o quarto militar a governar o Brasil no período dos militares, ele foi um gestor visionário. O legado de trabalho e infraestrutura da década de 70, implementada por ele através do legado getulista, fala muito mais alto do que qualquer disputa ideológica atual. Essa que é a realidade. Muito obrigado.